Seja bem-vindo ao 13º episódio do PCcast. Hoje estamos recebendo uma figura muito interessante, o delegado da Receita Federal em Montes Claros, Felipe Florencio. Depois da vinheta, confira o nosso bate-papo. Felipe, seja bem-vindo. Prazer recebê-lo aqui no nosso PCcast. Eu sempre falo que eu só gosto de trazer pessoas que eu admiro, de quem eu gosto, independente da função que ocupa. No seu caso, juntou o útil ao agradável, porque nós vamos ter a oportunidade de falar com as pessoas que nos assistem um pouco sobre o que é a Receita Federal e desmistificar algumas coisas também que envolvem isso. Seja bem-vindo, muito obrigado. PC, eu que agradeço, né? E, cara, que alegria estar aqui. Eu estou muito feliz de estar aqui e me sinto muito honrado de estar aqui no seu podcast, porque eu sei que é só gente de alta valor que vem para cá, então me sinto honrado de estar aqui. Pelo menos o entrevistado tem que ser bom. Que isso, PC. Porque o entrevistador, meio pedra, meio tijolo, mas... top também, faz muito bem para nossa cidade. Felipe, primeiro nós vamos... começar do começo e vamos falar um pouco de sua trajetória pessoal. Quem é Felipe Florencio? Formação, família, onde que nasceu? Como é que é o ser humano atrás do cargo? Eu sou o Felipe, né? Eu sou de Montes Claros, norte mineiro, com muito orgulho, eu amo muito essa terra. E parte do... Cresci na Vila Ipiranga, lá aqui em Montes Claros, né? Meus pais são professores. Nunca fui não, mas o pessoal me fala que na Vila Ipiranga tinha um estabelecimento lá conhecido, né? Que é a Boate Pilangos. É verdade. Já me falaram. Essa pedra é a pedra mais famosa de Montes Claros, sem a menor sombra de dúvida. Era perto lá de sua casa? Como é que é? É mais ou menos próximo, mais ou sim. menos próximo. Exato. Sou daqui de Montes Claros, meus pais são professores. Minha mãe deu aula a vida inteira, hoje é aposentada, lá no Gonçalves Chaves. E meu pai... Como é que é o nome de sua mãe? Rosângela Rabelo. Rosângela Rabelo. Professora de muitos. Rosângela Rabelo, né? Tia Rosângela. Tia Rosa. Tia Rosa, lá do Gonçalves Chaves. E meu pai foi professor também, já da rede particular de ensino. Também foi professor de muitas pessoas aqui de Montes Claros, que é o professor Asclé, professor de física e matemática. Do Padrão, né? Do Colégio Padrão. Bacana demais. Um beijo, um abraço para meus pais aí. Então, a educação sempre fez parte, PC, da minha vida. Meus pais me orientaram na educação. E apesar de serem professores, e a gente sabe que a renda familiar dos professores não é... Eu sou filho de professor também, posso atestar. Mas a gente teve na nossa formação uma oportunidade, porque foi bolsa de estudo num colégio particular. A gente... estudou no Padrão, um excelente colégio, né? Meu pai, por exemplo, era professor do Instituto e eu e meus irmãos estudávamos no Instituto como bolsistas, né? Era uma espécie de permuta que existia ali. Então a gente tem uma história muito parecida. Bacana. E aí eu sei que a educação é transformadora na vida de uma pessoa, porque transformou a minha, me abriu oportunidades, então a gente sempre valoriza muito. Cresci em Montes Claros, me formei no Colégio Padrão, já de cara... Fui para a universidade, fiz Direito na Unimontes. Formou quando, Felipe? Em 2001, no segundo grau. E já em 2002 entrei na Faculdade Unimontes. de Direito da Unimontes, com 17, 18 anos. E aí aos 19, já no segundo ano da faculdade, naquela época Direito era por ano, né? Já aos 19 anos eu passei no meu primeiro concurso público, que foi técnico do INSS. Eu brinco que eu era um adolescente, né, 19 anos, e cresci aprendendo a ser servidor público, né? E eu caí talvez no melhor órgão para aprender a importância do serviço público na vida da pessoa, que foi o INSS. Exatamente. E ali eu vi a importância do serviço bem feito, uma orientação bem feita, para que reconhecer direitos das pessoas, né? Por exemplo, a importância de uma pessoa, de um trabalhador ser segurado, o impacto disso na vida da pessoa, né? Então, foi no segundo ano da faculdade, então eu fiz a minha faculdade de Direito, né, com esse viés, né, do serviço público e da proteção social, que no caso a Previdência trazia ali para as pessoas.
Era um cargo de nível médio, né? PC técnico do INSS, um cargo muito bom, né? Mas eu queria... Mas era perfeito ali para você conciliar com a faculdade, né? Conciliar com a faculdade, estudar. No início eu tive uma dificuldade, porque... O início da sua vida adulta, né? Era uma fonte de renda que você tinha. Me dava segurança, né? Mas a dificuldade era porque o primeiro ano meu foi em Januário, e eu estudava em Montes Claros, então eu ia e voltava todos os dias nos anos de estudante. Mas é aquela dificuldade gostosa que faz a gente crescer, né? Forma, né? Molda, né? Aprendi muito, fui muito feliz. Só a curiosidade, conseguia dormir a volta inteira, Felipe? Eu pensei meu apelido no ônibus, ninguém sabia meu nome, meu apelido era Soneca. eu tinha uma facilidade de dormir no ônibus. Tanto que eu ficava com medo de um dia pegar a lotação e dormir no lotação, né? Que eu já estava tão condicionado de entrar e dormir. E Januário era o quê? Era muita aposentadoria rural, né? Muito segurado especial na época, né? Também tinha uma demanda também dos indígenas, né? Da região, de São João das Missões, que também são segurados especiais. Povos quilombolas ali, né? Que tem uma proteção previdenciária, né? Mas é muito segurado especial, o trabalhador rural, para a gente reconhecer o direito dessas pessoas. Fiquei um ano de Januária, voltei para Montes Claros, aí já ficou mais tranquilo para terminar a faculdade, né? E já no INSS, naquela época, os fiscais da Previdência, eles me influenciaram, me inspirei neles eu falei, cara, quando eu crescer, eu vou ser auditor fiscal da Previdência Social. Porque eu sabia da importância da Previdência na vida das pessoas e queria contribuir também, e também porque o salário era maior do que o de técnico, era E você chegou a prestar esse concurso também depois, não? Aí o cargo de auditor fiscal da Previdência deixou de existir, porque juntou com a Receita. Entendi. Eu ainda era técnico, não tinha formado, e aí eu fui para a Receita. Aí eu falei, então vou ter que estudar para auditor fiscal agora da Receita Federal. E formei entrei em 2002, formei em 2007. Teve um concurso, um pouco depois que eu formei, nesse eu não passei, no outro concurso para auditor, já em 2013 eu passei. Né? Foi bem difícil esse concurso, pensei assim... Imagino. Tinha 200 vagas e ia classificar 600 pessoas para ir para a discursiva. Né? A intenção da Receita era convocar 300 pessoas. E você passou para onde, Felipe, primeiro? Aí só 250 pessoas fizeram o mínimo da prova, né? E eu passei lá em 230 e alguma coisa, fui para Rondônia. Para Rondônia. Ji-Paraná, em Rondônia. Podemos ter algum concurseiro vendo e nos ouvindo aqui. Você era um estudante muito dedicado ou você tentava o concurso ali com conhecimento que você já vinha do segundo grau e da faculdade no normal? Você dedicou horas de estudo para isso? Como é que foi? Pensei no primeiro concurso que eu passei em 2003, né? Minha base foi segundo grau e também era um concurso de segundo grau, e também em 2003 o pessoal não estava tão profissional no concurso. Sim. Né? Então eu consegui passar com a base que eu tinha lá do colégio padrão, lá do meu ensino médio, né? Só que hoje o concurso, né? E a partir de 2003 também, que já era da Receita, já bem difícil, o concurso profissionalizou. Né? Hoje a gente tem que ter mais estratégia. Então, no início, eu pegava os livros e começava a ler, e aí a gente vai vivendo e vai aprendendo, né? E aí eu fui aprendendo a importância do planejamento no estudo. Né? A gente tem que ter tática, estratégia para tudo na vida, inclusive para estudar. Quanto tempo de estudo, Felipe? Mais ou menos por dia, assim, que você parava? Eu estudava 6 horas por dia. Né? No INSS, a carga horária era, na época, 30 horas semanais, então eu tinha tempo, chegava do serviço 2 horas da tarde, né? Eu almoçava bem rapidinho, até 10 horas da noite estudando, com algumas pausas, dava umas 6 horas por dia, reservava o final de semana para jogar minha bola, né? Para fazer minhas atividades sociais, mas estudava umas 6 horas por dia, passei isso assim... alguns anos, 2 anos, um pouquinho mais. Aí deu certo. Aí, graças a Deus, deu certo. Isso foi transformador para a minha vida, e nunca esqueça a minha trajetória, porque eu prometi para mim mesmo que o mesmo esforço que eu ia fazer para passar, eu faria já como servidor público, para poder tentar agregar alguma coisa na sociedade. Bacana. Devolver para a sociedade o que ela te dá, né? E aí você foi para Ji-Paraná. Ji-Paraná, Rondônia. Assumiu como auditor fiscal lá. Isso. E assim, cara, é aquela oportunidade que a gente tem que aproveitar na vida, né? De conhecer Rondônia. Então, eu sou muito grato à Rondônia,
as oportunidades que a vida me deu, ao povo de Rondônia, em Ji-Paraná. Ficou lá quanto tempo? Fiquei 1 ano e meio. 1 ano e meio. Depois eu fui para Brasília, trabalhei na área de tributação da Receita. E nesse meio tempo aí eu já estava casado com a minha esposa Isabela, que eu não posso deixar de falar dela, né? Sim. E mandar um beijo para ela, né? Mãe dos meus 2 filhos. Qual é o nome dos meninos? Daniela e Fernando. Bacana. Né? Tem 11 anos e 9 anos. E a Dani nasceu no dia que o Galo foi campeão da Libertadores. É bom que se registre. Uma data importante. Especial. 24 para 25 de julho de 2013. Corretamente, PC. Isso aí, o cara atleticano não esquece uma data dessa. Isso aí foi uma libertação. E aí fomos para Rondônia e depois para Brasília. Já em Brasília, minha esposa é assistente social, né? E ela começou a estudar para concurso também. Eu acho que um inspira o outro, né? Ela me inspira, eu acho que eu inspirei ela um pouquinho na escolha do... Ela chegou a morar em Rondônia com você também? Sim, me acompanhou, né? Ela começou a fazer concurso. Aí, na época que eu fui para Rondônia, ela tinha acabado de passar no concurso de assistente social da CEMIG. Bacana. Né? Aí é uma decisão dela, né? Que a gente deixou ela... que ela tem capacidade de escolher, ela escolheu deixar a CEMIG para acompanhar lá para Rondônia, mas sem deixar de ter autonomia de estudo, né? E acabou que quando a gente estava em Brasília, ela passou no concurso de assistente social para o INSS, para Rondônia. Aí voltamos para Rondônia, né? Eu brinco que quando a gente falou assim, quando a gente saiu a primeira vez de Rondônia, eu falei, a porta para Rondônia está aberta, né? Uma gratidão. E voltamos para lá, né? Só que a gente voltou e ficou pouco tempo, né? Isso já era o início de 2017. E o início de 2017 teve um processo seletivo para a chefia da delegacia de Montes Claros. E eu vi ali a oportunidade de voltar para casa. Então eu entrei nessa de assumir a ser delegado da Receita Federal para voltar para casa, né? Aí eu passei nesse processo seletivo, fui selecionado. Fiquei 5 anos como delegado da Receita Federal em Montes Claros. Acredito que a gente conseguiu contribuir bem, né? Nessa loucura, né? Que é. E aí depois de mim o Andrei entrou, depois que o meu mandato acabou, o Andrei entrou. E agora com o Andrei indo para Brasília, agora não por causa de remoção, não por causa da vontade de voltar para casa, mas pelo propósito, resolvi reassumir a delegacia, cheio de ideias e cheio de vontade de promover mudança. Essa delegacia da Receita Federal em Montes Claros, ela atua só em Montes Claros ou ela atua em mais municípios? Como é que é? São 88 municípios do norte de Minas e um pouquinho ali do noroeste também, né? Algumas cidades que já não são do norte de Minas, mas do noroeste. São 88 cidades. É uma região que... Quais que são os extremos? A gente tem Formoso, Espinosa, Taiobeiras, né? Aí chegando para cá, por enquanto Curvelo não é nossa, nem Diamantina, né? Mas no próximo regimento que vem para o final do ano, essas cidades e suas vizinhas entrarão. Então vai aumentar ainda mais. Vai aumentar, né? O que é uma coisa boa, PC, e a gente fica muito feliz, porque a gente sabe que é fruto também do nosso trabalho. Porque em 2019 a delegacia da Receita Federal ia ser rebaixada, ia virar agência. A gente ia deixar de ter uma delegacia da Receita Federal aqui. Para quem gosta de futebol, a gente estava na zona de rebaixamento, né? Mas graças ao trabalho que a gente conseguiu desenvolver, junto com os nossos colegas, auditores, analistas, administrativos... Qual que era a justificativa na época para poder rebaixar? São gastos, né? Assim, o aluguel era um deles, né? Custos, e aí viraria uma agência da Receita. Mas a gente conseguiu, PC, fazer um bom trabalho, e nesse regimento agora que vem no meio do ano, se a gente estava na zona do rebaixamento, eu acho que agora a gente está ali no G4 para subir para a Libertadores. Tem gente que pensa que a função da Receita é só cobrar imposto. Explica da maneira mais didática que você conseguir, o que é que faz a Receita Federal? Você falou bem, né? Uma das funções da Receita é garantir a arrecadação. Então, por isso que a gente é muito associado ao leão, né? Aquele leão que morde. Mas eu gosto de dizer também que a gente pode associar a Receita à leoa, que é a que protege a matilha, que protege os filhotes. Eu vejo a Receita assim, ela protege a sociedade.
né? Ela promove, dentro das suas funções, está a tentar promover melhorar o ambiente de negócios do nosso país, né? Então, além de garantir a arrecadação, a gente tenta melhorar esse ambiente. Então, PC, tem ideias assim que não saem da nossa cabeça. Então, a gente está vendo esse crescimento de Montes Claros e a gente vê, por exemplo, que Montes Claros tem uma dificuldade logística para quem exporta, para quem importa. Nós não temos, por exemplo, um porto seco, que talvez ajudaria. Então, dentro da função da Receita, nós queremos reunir a sociedade e discutir. Cara, eu entrei na imprensa em 1996. Assim, então, pelo menos desde 96, discute-se a necessidade de ter um porto seco em Montes Claros. E agora a gente está com projeto, tem projetos para apresentar, a Receita tem, a legislação traz alguns instrumentos, tem o CLIA, que é o Centro Integrado Logístico Aduaneiro, nós temos o REDEX, que é só para exportação, mas é claro que a gente não vai decidir sozinho, a gente quer reunir as partes interessadas do norte de Minas como todos, federações, indústrias, para se for sim do interesse, todo esforço a Receita Federal vai fazer para poder melhorar o ambiente de negócio. Então, melhorar o ambiente de negócio também é uma ação da Receita. E nisso a gente faz a proteção do que entra e do que sai no Brasil. Então, PC, imagina, e quem está assistindo, imagina uma pessoa que vende celular, né? Ele está com a sua loja devidamente constituída, tem seu empregado, paga o INSS, que a gente falou da importância aqui do empregado, né, do segurado, paga os tributos, paga tudo em dia, e aí ele está contribuindo para a sociedade, porque o imposto é importante para a sociedade. Sem o imposto a gente não tem democracia, não tem saúde, não tem segurança. O imposto é o preço que a gente paga para viver civilizadamente. E viver em sociedade. Né? E viver em sociedade. E então, PC, esse comerciante que está regular, que está dentro da lei, se chega uma pessoa com um banquinho lá, com vários celulares importados irregularmente, sem Sim. pagar tributo, a gente, como consumidor, a gente vai optar, o produto é o mesmo, esse aqui está mais barato, é natural e no mais barato. E o consumidor, ele às vezes não tem obrigação É claro que tem alguns limites também, né? Ninguém vai entrar como receptador, mas assim, o consumidor, via de regra, ele vai procurar o mais barato. Verdade. Então, é função da Receita proteger o bom comerciante, aquele comerciante... Por exemplo, e tem coisa que também, Felipe, é chover no molhado, né? Que não tem jeito. Por exemplo, se a pessoa vai comprar algum determinado produto, principalmente se for compra de pequeno valor, né? E o comerciante, ou o vendedor, ou o prestador de serviço vira e fala: com nota é um preço, sem nota é X. Isso é muito comum, por exemplo, na prestação de serviços de saúde. Sim. Né? E, na verdade, PC, é uma coisa que eu gosto de dizer, eu acho que a sociedade brasileira se desenvolveu muito bem para ter uma aversão à corrupção. Né? Graças a Deus, né, a população brasileira realmente critica e combate a corrupção. Mas a sonegação é uma forma de corrupção, né? Exatamente. Né? Então, eu acho incoerente da sociedade brasileira tolerar sonegação. Eu penso que existe um grande cofre, né? E desse cofre se tira dinheiro para a necessidade do povo, para a gente viver em civilização. O corrupto, ele tira dinheiro do cofre. O sonegador, ele nem coloca dinheiro no cofre. Sim. O efeito é o mesmo. Com certeza vocês estão estudando isso lá o tempo inteiro, e eu vou fazer uma pergunta para você, que é boa até para corte essa pergunta, que é o seguinte: nós brasileiros realmente temos uma carga tributária alta. Não sei como é que é o posicionamento disso em relação à média mundial, mas é uma carga tributária importante. Mas essa carga tributária, ela é pesada, Felipe. Por quê? Opção A: sonegamos muitos impostos. Opção B: nós temos um processo de muitos gastos realmente com a máquina pública e isso pesa a carga tributária. Ou opção C: porque o imposto realmente, as alíquotas são altas e poderiam diminuir. Ou é um pouco das... Opção D, todas as alternativas estão corretas? Eu acho que é um pouquinho de tudo, PC. Né? O sistema tributário brasileiro é muito complexo.
Eu não diria que a carga tributária é alta, eu diria que ela é injusta, ela tem uma má distribuição, né? Tem gente que tem grande capacidade contributiva que não paga nada, e que até é muito melindroso tocar em alguns pontos como imposto sobre grande fortuna, né? Sobre, Sim. por exemplo, sobre imposto sobre distribuição de lucros e dividendos, né? Então, assim, tem pessoas com grande capacidade contributiva, né, que não estão pagando O os problema, benefícios sabe o que que é? fiscais. Esses dias eu cheguei a ouvir de um empresário, um grande empresário, que ele estava falando uma coisa, o seguinte, não, mas se eu pago 10% de imposto e eu contribuo sobre 1 milhão, eu estou colaborando mais do que a pessoa que está pagando 10% sobre o salário dela. Eu falei, ô irmão, Essa, assim, PC, o imposto, e quando a gente fala em imposto indireto, por exemplo, é o imposto que a gente está pagando no arroz, no feijão, nas falei, compras vai de pesar circulação. mais 100 mil para quem está ganhando 1 milhão ou vai pesar mais R$ 100 para quem está ganhando 1.000? Por favor. Aí tem que ter autocrítica e as pessoas, infelizmente, não têm, né? Entre várias leis e principalmente imposto, a lei de Gerson, que é eu quero levar vantagem em tudo, é a que está valendo. E PC, aí quando a gente vê a legislação brasileira sobre benefício fiscal, a gente vê, né, o benefício fiscal ele não olha setor econômico, ele olha CNPJ, né? Então a gente tem que avançar nessa discussão, aproveitar uma boa janela da reforma tributária que aí está, né? Claro que precisa de muita regulamentação ainda, né? Ela tá andando a passos, mas eu espero que a gente evolua como sociedade, passe. É claro que a gente estuda muito um termo que chama aceitação social do tributo. O tributo ele passa a ser bem aceito quando os nossos governantes aplicam bem esses recursos. Prefeito bom, por exemplo, não é o seu caso, porque a Receita a Federal não atua sobre PTU. Mas quando você tem um prefeito bom, geralmente está perto ali na cidade, as pessoas têm menos resistência em pagar IPTU do que quando o prefeito está deixando a desejar ou não está fazendo as obras que a população merece e precisa, né? Exatamente, PC. Essa é a aceitação social do tributo, mas a gente tem que entender que mesmo não concordando com determinadas políticas, nós não podemos boicotar o nosso Estado. Sim. Né? A gente pode ser contra um governo. Agora, ser contra o Estado, isso não é uma coisa muito boa a se fazer, né? A gente tem o nosso dever de contribuir e utilizar os meios de cobrança e de exercício da democracia de forma legítima. Essa reforma tributária que vai juntar todos os impostos e transformar em 2, ela vai facilitar o trabalho de vocês de fiscalização? Ela traz alguns desafios, PC, né? Principalmente no trato com os outros entes federativos. Mas sim, vai facilitar, até mesmo porque eu acho que dificultar é um pouco difícil, né? Quando a gente trata da legislação PIS/COFINS, assim, é um troço assim, absurdo, às vezes tem alguma demanda. A água já bateu no fundo do poço, né? De lá não tem como descer mais. Né? É bem complexa a legislação, alguns assuntos a gente tem que dividir muito. A gente fala PIS/COFINS, espera aí, de energia elétrica, não é todo mundo que vai saber tratar isso. São pouquíssimas pessoas da Receita, tem que ter uma ampla especialização para a gente poder ser expert no assunto, né? Porque é bem complexo, são muitas normas, muitas exceções, muitas rubricas, né? Então, mas eu vejo com muita positividade e espero que a gente tenha maturidade para avançar. O que é que te dá mais trabalho aqui em Montes Claros? É lógico que você não vai falar o CNPJ, mas você vai falar o setor da economia, que é aquela coisa assim que fala, meu Deus do céu, aqui precisa de uma atuação grande nossa. PC, assim, Montes Claros que eu falo a região que Montes Claros é responsável. Para responder sua pergunta, eu vou falar assim que a Receita ela atua de forma diferente a depender do setor econômico. Então, se a gente está falando de um pequeno, tem muito setor que tem muita informalidade, né? Mas eu não vou fazer uma fiscalização muito analítica. A gente chegou à conclusão que a melhor alternativa é induzir que essas pessoas se formalizem, né? Agora, segmento assim que realmente tem... e não dá assim para
colocar assim, todos daqueles segmentos são realmente sonegadores, né? Estou falando o segmento em si que agora dá tem profissionais uma dificuldade. liberais, assim, tem um alto índice de informalidade, né? Um alto índice de sonegação, apesar de que temos casos aqui exemplares de muitos bons contribuintes, né? E agora a gente tem acompanhado também algumas, e até por falta de regulamentação, né? Mas investimentos, criptomoedas, né? Assim, o pessoal tá preocupado e tem que fazer, tem que investir, as pessoas realmente têm que movimentar economicamente, mas não estão muito preocupados em efetuar a regularização tributária. Eu diria que esses são os setores que talvez não estejam tão conformes. Influencer já começou a dar trabalho? Cara, a gente teve... Você falou uma coisa importante que é a falta de regulamentação. Exato. A tecnologia, ela está avançando muito mais rápido que a legislação. Essa é a verdade. Então, quando você passa a ter um canal de vendas importante, né, via redes sociais, que são através desses influencers, etc., aí faz sorteio, faz jogo do tigrinho, faz rifa, faz... e aí minha esposa foi lojista nos 2 shoppings de Montes Claros. Para fazer um sorteio qualquer, era uma burocracia incrível, com a Caixa Econômica Federal, com a Receita Federal, etc., porque precisava cumprir as normas, né? Hoje em dia a gente vê uma profusão de sorteios, de rifas, de gente sorteando R$500 mil. Esses dias eu vi uma propaganda num ônibus aqui em Montes Claros, no fundo de um ônibus, sorteio de R$1 milhão, e você fala, gente, será que isso tudo está declarado, está recolhendo os impostos, está pagando? Como é que está isso aí, Felipe? E aí tem 2 óticas a serem observadas. Primeiro, a atividade ser ilícita ou não. E segundo, que sendo ilícita ou não, o pagamento do tributo deve ser feito, né? Isso é um princípio do direito tributário, né? Do pecúnia non olet, assim, o dinheiro não tem cheiro, né? Independentemente da atividade ser ilícita ou não, acontece o fato gerador, tem que acontecer a tributação. É claro que quando a Receita se depara num caso desse, né, ele vai fazer a representação fiscal para o Ministério Público, que é o titular da ação penal, né, para que a responsabilização penal seja feita. Essas apostas, a grande parte delas, para não dizer a totalidade, né, ela está irregular. Ela deveria pegar uma autorização lá tem uma secretaria específica dentro do Ministério da Fazenda, há necessidade de ter uma regulamentação e na maioria dos casos, a necessidade de ser revertido para alguma atividade, uma solidária, alguma coisa nesse sentido. Mas com a regulamentação das apostas, né, salvo engano, no governo Temer, né, houve sim a regulamentação. Aí nós temos as bets que fazem apostas esportivas, né, mas não legitimou rifas, não legitimou. Então são legislações diferentes, mas muitas pessoas executam esse tipo de atividade. Por exemplo, faz busca ativa, porque às vezes você tem um influencer que é muito popular e, por exemplo, funcionário da Receita de Montes Claros, lógico, todo mundo tem seu Instagram, seu Facebook, seu WhatsApp, vai passar no radar dele alguém compartilhando essas rifas, esses sorteios, né, etc. A Receita faz busca ativa ou não? Ou ela precisa ser provocada, não, a denúncia tem que acontecer? Como é que é? É bom explicar como a Receita funciona, né? Isso. PC antigamente, mas bem antigamente mesmo, quando não se tinha controle, se um auditor fiscal entrasse numa loja, fosse mal atendido ou não gostasse da cara de alguém, ele ia bater a mão na mesa e falar, vou fiscalizar isso aqui, né? E usar fervorosamente a lei para prejudicar alguém, aos inimigos a lei, né? Justamente para evitar isso, para ter governança, a Receita criou regras de quem a gente fiscaliza. Então a gente tem um setor específico de fazer programação de fiscalização. Eu vou selecionar quem vai ser fiscalizado. Nós temos vários dados de movimentação financeira, né, inclusive de Pix, né, nós temos vários dados, nós temos nota fiscal para olhar, nós temos diversas fontes de dados, inclusive de outros órgãos, e a gente vai verificando inconsistências nas escriturações contábeis, e a gente vai fazendo listas de quem pode ser fiscalizado. E a gente já tem mais ou menos ali o valor esperado de lançamento, né? E aí a gente tem uma lista
E a gente segue essa lista, que é dividida de forma regional. Então, aqui são as empresas de Minas. Há um radar específico para pessoas físicas. E sim, isso está no radar. Mas, por exemplo, quando sente o cheiro do boi preto ali, você fala, opa, o trem acontecendo aqui, será que tem uma... que está recolhendo imposto ou não? Ou tem que seguir essa programação? A gente segue a programação, Entendi. mas fazemos operações para situações Pontuais. especiais. Posso citar exemplos, né, que inclusive já foram muito divulgados. Só para que você tenha uma ideia, PC. A gente já fez operação com titulares de cartório. A gente viu que trocamos informações que a gente tem na nossa base. Uma delas é o CNJ, Conselho Nacional de Justiça. Nós verificamos que os valores que os cartórios passavam para o CNJ era diferente dos valores que eram declarados para a tributação. Né? E o cartório movimenta valores relevantes e são pessoas físicas, né, para fins de tributação. E o recolhimento estava bem menor. Né? Então, a gente atuou fortemente nesse segmento, né? Inclusive com muito diálogo, viu, PC? Nós conversamos, colocamos os nossos fiscais não só para multar, mas para orientar para que se fizesse corretamente, né? E conseguimos mudar. Antes dessa nossa operação, a arrecadação de cartórios, né, era de 1,7 bi. Depois dessa nossa operação, que começou em Minas Gerais, teve a participação de Montes Claros, passou a ser quase 3 bi. Né? Então, a gente tem essa atuação. Quando a gente vê que um segmento precisa de uma atuação, a gente sai daquela programação. Teve cartório que mudou a titularidade, inclusive, por causa dessas operações, né? Teve alguns e por outros, vários motivos também, né? Eu costumo dizer que quando a pessoa não está regular na tributação, não é só na tributação que ele não vai estar regular, né? Então, pode ter diversos outros tipos de irregularidade que justificam, inclusive, perder a titularidade. Tive uma professora, amiga, contadora, que cuidou das minhas empresas muito tempo. E até hoje faz minha declaração de imposto de renda, a professora Jaqueline Andrade, competentíssima. Grande profissional. Ela repetiu uma coisa para mim como um mantra. Ela falava, PC, imposto não quebra ninguém, a multa quebra. A multa mínima é de 75% quando há um lançamento de ofício. Mínima de 75%. A multa tira do ar. É preferível pagar o imposto do que pagar a multa. Ela chega a 225%. Então, se a gente tem um lançamento de 100 mil reais, a mínima é 75 mil a multa, fora o imposto que a pessoa tem que... Ela pode ser agravada para 150, então viraria 150 mil reais e pode até além do imposto. Então, PC, sim, influências, né, já esteve no radar da Receita. Alguns já foram fiscalizados, né? A gente não pode divulgar nomes, né? Alguns têm parceria de outros órgãos, né? É claro que a gente sempre respeita o contraditório, a gente não é o dono da verdade, né? Essa turma tem pagado, eles têm sido, por exemplo, as operações funcionaram como fator educativo ou não? Sim, porque muitas pessoas deixam de exercer a atividade. Mas o que a gente percebe é que tem que ter uma certa consistência, de temporal mesmo. Tem que estar acontecendo. Então, no cartório, a gente acompanhava e aí esse setor se regulariza. O influencer, é muita gente. E aí tem gente que começa pequenininho, então consegue sair do radar porque os valores não são tão relevantes. Aí eles vão crescendo. E quando não há uma fiscalização efetiva... isso estimula para que as pessoas continuem, né? Lembrando que muitos influencers, em algumas situações, eles pagam imposto. Porque aí, ou então lavam dinheiro, né? Sim. Ou então fazem um branqueamento de capital, né? Fazem essa lavagem de dinheiro para dar a de licitude e sair do radar, por exemplo, da tributação. A gente não é Ministério Público. O Ministério Público que vai verificar essa parte do crime. Nós vamos verificar a parte tributária. Né? Então, muitas vezes, o subterfúgio principalmente porque movimenta muito dinheiro, é pagar o imposto para não ser fiscalizado e ter a representação fiscal para fins penais. Eu acho que uma das táticas do mau capitalismo, sem querer fazer proselitismo nenhum aqui, é dificultar o entendimento sobre os crimes financeiros, que é muito difícil de você explicar como que se comete um crime fiscal, por exemplo, como que se comete um crime financeiro, né? Não é fácil.
E a gente vê, PC, que assim... Tinha que ser mais simples o negócio. Talvez a reforma nos ajude nisso, mas a gente vê também que essa legislação tributária mais complexa estimula que empresas enganem empresários. Então, é muito comum chegar... Aliás, não é tão comum, né? E abro espaço aqui para mandar um grande abraço para os contadores, que são grandes parceiros da Receita Federal, a maioria honesta e competente, especialmente aqui da região do Norte de Minas. Mas sempre tem um ou outro, né, PC? Sempre tem um ou outro profissional que engana o contribuinte, chega e fala, não declare isso, jogue isso para menor, peça essa restituição. Já tivemos várias operações também, porque individualmente elas não entrariam lá naquela lista nossa, né? Mas dado o malefício que isso traz para a sociedade, eu posso citar, por exemplo, uma operação que a gente teve há 2 anos que se chamou Inflamável, que é uma assessoria, né, de recuperação tributária, né, desonesta, entrava em contato com os donos de postos de combustível e são pessoas muito bem preparadas, com um discurso muito convincente, muito persuasivo, e convencer as pessoas que elas tinham direito à restituição, mas na verdade era uma brecha que essas pessoas descobriram no sistema da Receita e sabia que se preenchesse determinado campo de uma escrituração e de um requerimento eletrônico que se chama PER-DECOMP, a restituição ia sair. Então, eles retificavam de forma fraudulenta as declarações dos seus clientes e solicitavam restituições que eram de valores significativos. Então, teve muito dono de posto de combustível aqui na nossa região que recebeu R$200 mil de restituição indevida, 300 mil, 500 mil. Devolver? Aí que entrou a atuação nossa, que julgamos ser inovadora, né? E eu tive a felicidade de participar dessa operação, que a primeira ideia, né, era fazer aquilo que a contadora bem disse, que era aplicar multa nessas pessoas. Mas dada essa situação, que a gente, inclusive, nós investigamos... Porque eles foram, de certa forma, vítimas também, né? Vítimas, mas difícil medir, porque muitas vezes é aquele famoso me engana que eu gosto, né? Teria, sim, a condição de saber que era fraudulenta. A PC teve um caso que... pouco tipo o golpe do bilhete premiado, que a pessoa não denuncia porque tem vergonha, porque... Exato. E teve caso que um cliente chegou para o contador dele e contou, olha, me ofereceram isso, isso, isso. E o contador falou, não vá. É crime, é errado. Só que aí o assessor chegou, convenceu e ele apostou, foi lá para ver. E esses assessores cobram 30%. Né? E nessa situação, né, ele recebeu o valor, né, recebeu o valor e fez o Pix pro consultor. O Pix na situação, PC, de R$45 mil. E ele chegou e era um cara muito provocativo, muito bonachão, ele chegou com comprovante pro Pix, pro contador e falou, olha, você é trouxa, você não gosta de ganhar dinheiro, olha o que eu passei pro seu concorrente. Isso desmotiva o contador honesto. Sim, né? E ao cabo da operação, né, esse contador veio agradecer muito à Receita Federal e falou, você lavou a honra dos contadores honestos. E a operação se consistiu no quê? Era tanta gente que a gente talvez teria até dificuldade de fiscalizar todo mundo, de multar todo mundo. Então nós resolvemos. E outra, uma multa quebra. E a gente com dificuldade de medir qual era o grau de má-fé de cada um dos envolvidos. A gente sabia que a empresa estava a consultoria estava de má-fé. Nós resolvemos reunir todos as federações de postos, todos os representantes de postos, quem estava certo, quem estava errado, e explicar a situação para eles. Falar que comunicados estavam sendo mandados e dado um prazo para eles se regularizarem. Eles iam ter que devolver esse valor. Ia ficar no prejuízo daquele que pagou para a consultoria. E, obviamente, os consultores sumiram. Né? Foram presos? Alguns, sim. Né? E a gente casou. É porque a prisão vai para o Ministério Público e a Polícia Federal. A gente casou essa reunião de conformidade, que a gente chama reunião de conformidade, com a operação da Polícia Federal, de ir prender. Para o pessoal ver que a gente não estava de brincadeira e que o caso era sério. Mas a prisão foi dirigida aos... consultores. Aos consultores. Aos fraudadores. Os donos de postos, eles foram alertados. Foram alertados. Da prática. E convidados a fazer a devolução dos valores. E fizeram? Tivemos um alto índice de devolução. Porque realmente eles estavam
Foram muitos enganados, outros já sabiam, Numa né? situação dessa, quem não devolve, aí é autuado, né? Autuado e levou multa. Entendi. Né? E assim, por que a gente fez isso, PC? Primeiro porque a gente sabe que a gente não ia conseguir fazer todas as fiscalizações, íamos ter que pegar as maiores. E outra porque é o seguinte, a gente quer melhorar o ambiente de negócio do nosso país. Talvez se a gente multasse todo mundo, a gente ia quebrar muito posto de combustível. Então, talvez não seria interessante para o emprego, para a gente. Então, dá essa oportunidade de diálogo para a gente acha que conseguiu melhorar o ambiente de negócio. Então é o seguinte, se você é lojista, né, e costuma compartilhar nos stories do seu Instagram compras milionárias de estoque, porque o povo conhece. Às vezes você mostra aquele estoque gigantesco ali, às vezes até pulando, deitando em cima, meus amores, olha o que eu tenho para vocês e tal. Aí depois, na hora que bate na declaração lá, você fala, opa, peraí, a pessoa compra em estoque desse tamanho e declara como se fosse MEI, super simples, aí bate o olho para a Receita vai para cima, né? Olha, a Receita Federal já usou rede social em seus processos. Né? Mas é importante dizer, PC, essa não pode ser a única prova. Sim. Né? Porque a gente sabe que... Não, porque a partir disso desperta, né? Isso pode ser um indício, né? Isso pode ser, sim... Uma ostentação de patrimônio também, sim, né? É claro que tem situações, por exemplo, que um lojista da cidade que fica comercializando produtos importados e oferecendo por um valor muito menor. A Receita Federal já usou de redes sociais para chegar e fiscalizar essa pessoa, porque estava impactando no comércio legal dos outros. Já foi usado, quando a pessoa fala numa negociação ali, tá multado e tal, não tem capacidade de pagamento. Mas você falou, irmão, mas você tá aqui, ó... aí a gente já tem uma equipe, né, para fazer isso e não só mais, acompanhar bens que tá no nome do laranja. Claro, no meu nome não tem nada, mas o carro que eu tô rodando e que eu tô aparecendo na rede social tá no nome de fulano, que a gente consegue identificar que tem uma conexão, que tem uma relação. É o famoso laranja que é usado, né, os bens tá no nome de outra pessoa. E aí a gente pode pedir duas medidas, uma que chama arrolamento de bens, que a gente só acompanha o bem da pessoa. Então, se a pessoa vendeu o carro, o Detran vai informar para a gente, o órgão de trânsito vai informar para a gente, se vender a casa, o cartório vai informar para a gente. E tem a medida cautelar fiscal, que é uma medida judicial, que a pessoa fica com bem disponível, pode até usar, mas não pode vender aquele bem. Então, a gente tem essas ações, né, de medida cautelar, para uma coisa que a gente chama de garantia do crédito tributário. A gente vai garantir o crédito tributário, evitando que a pessoa se desfaça dos seus bens. Nós estamos gravando esse programa numa quinta-feira, 13 de janeiro. Na terça, dia 11, vocês fizeram, a Receita Federal do Brasil fez uma doação às universidades de Montes Claros, Unimontes, universidades públicas que atuam, né, todas elas, Unimontes, UFMG, Instituto Federal do Norte de Minas, de produtos oriundos de operações da Receita que foram, né, apreendidos e que agora estão a serviço dessas instituições, né, reparando talvez até um dano público ali que foi feito no momento, né, seja da fraude fiscal, seja de um contrabando, descaminho. Explica como que é essa atividade da Receita e um pouco do que já foi dado, né, de volta à população de coisas que a Receita conseguiu recuperar, vamos dizer assim. PC, é uma atividade que nos enche de orgulho, né? Então, a Receita está protegendo o comércio, né? E nessa proteção, depois que a gente pega os celulares que foram... Protegendo a concorrência desleal. Protegendo a concorrência desleal. Depois que a gente pega esse celular que foi importado irregularmente, há pena de perdimento. E isso está previsto na lei. É a lei que define que houve a pena de perdimento e a gente só aplica. E a gente pode mandar isso para o leilão. Como comumente lá no site da Receita tem leilão aí de eletrônicos, podemos também destinar para entidades públicas ou privadas, né, que atendam os requisitos da nossa portaria, que são organizações de interesse público, né, da sociedade civil ou instituições públicas. Nessa semana, fizemos essa doação para a Unimontes, porque a gente gosta de reverter a favor da sociedade e reparar alguns tipos de danos. Então, por exemplo, esse ônibus que foi doado para a Unimontes, ele transportava cocaína, transportava cigarro e cigarro eletrônico. Então, um carro que tanto fez mal para a saúde
além de eletrônicos, né? Então, tanto fez mal para a saúde das pessoas e tanto fez mal para a economia da nossa cidade, agora vai transportar conhecimento, vai ajudar a atividade de educação, vai dar oportunidade para pessoas, vai transformar pessoas. E também doamos quase R$300 mil em mercadorias para as instituições de ensino, que poderão usar esses aparelhos para suas atividades finalísticas ou para suas atividades de extensão. Né? E é interessante, pensar que a gente tem discutido muito como melhorar o nosso ambiente, né? Como melhorar a vida das pessoas. Assim, então, diversas outras doações já foram feitas, né? Sim, eu cito, por exemplo, roupas contrafeitas, que são roupas falsificadas, né? Então a gente tem aquelas marcas esportivas, né, que são muito falsificadas. Antigamente, a Receita prendia essas roupas que são irregulares, que violam marcas e que não tem comprovação de origem, né? E que são um objeto de pena de perdimento. E pelo fato da gente não poder utilizar isso, a gente destruía isso. Né? Eu não posso doar uma camisa falsificada para quem está precisando. Eu não posso doar um tênis falsificado para quem anda descalço. Né? E aí a gente pensou como a gente pode mudar essa realidade. Fizemos parcerias com várias instituições, inclusive com as da educação, para promover a transformação dessas mercadorias, a descaracterização. Né? Então a gente tira a parte onde tem a marca, coloca outra coisa, né? Tira aquela parte lá do tênis que tem a marca, descaracteriza o tênis e podemos doar para quem precisa. Então a gente já conseguiu fazer doações para entidades quilombolas, que os trabalhadores trabalhavam descalço na zona rural, para crianças que não tinham tênis. Tem um então, caso... por exemplo, apreende aquela pacotada, vamos falar, eu posso, não é antiético aqui, aquela pacotada, sei lá, de Nike falsificado. Aí tira o símbolo lá da Nike, aquela vírgulazinha e doa pro pessoal. Que tá precisando, que atenda os requisitos, né? E aí a gente tem ou doa para fazer um bazar, uma coisa assim, né? Exato, né? E aí, pensei, isso aí foi nos estimulando. Então, por exemplo, uma coisa que é muito contrabandeada, que é objeto de descaminho, são aquelas TV Box. TV Box é aquela Sky Gato, né? Que é um aparelho para receber o sinal pirata de TV, que é muito comum. Internacional isso aí, ó. E é uma atividade ilícita, né? Não se pode comercializar isso, né? E a Receita... TV de avião. Avião, quando você liga a TV, você pega a Globo de qualquer lugar, de Ji-Paraná, né? E aí, PC, a gente destruía esses equipamentos, porque a gente até então só sabia que ele servia para isso, né? Eu me lembro, assim, de colocar na prensa centenas desses equipamentos e destruir. Mas aí a gente foi conversar com o pessoal que é muito inteligente, mais do que a gente, que é o pessoal da educação, e para eles nos dar alternativa, porque isso gera lixo eletrônico, né? E o pessoal da educação viu que tinha processador, placa de vídeo, memória, tem tudo que precisa para ser um computador. Então, em parceria com as instituições de ensino, eles retiram o software malicioso que rouba sinal, coloca softwares educativos, transforma aquilo num computador e a gente está doando para as escolas públicas, que não tem computador, para usar na formação de pessoas. Bacana demais. Então, além de transformar objetos, a gente transforma pessoas, a gente contribui para transformar pessoas por meio da educação. E aí, isso eu posso citar aqui, lá na minha primeira gestão, a gente aprendeu uma fábrica clandestina de cachaça. O pior é que a gente nem podia chamar de cachaça aquilo, porque a cachaça é do mosto fermentado da cana. Lá eles misturavam álcool etílico com açúcar, fazer uma mistura. Isso foi aqui em Montes Claros. Foi na Vila Exposição. Vila Exposição, lembro disso. E aí, pensei... O pessoal chegava com o caminhão-tanque, não era isso? Exatamente. Com álcool mesmo, álcool de posto. Exato. E misturava, isso é um dano para a saúde. Talvez pessoas morreram por causa disso, a gente nem sabe. E o desfecho dessa história que você está me contando é muito legal, porque a gente poderia simplesmente descartar isso, gastando dinheiro público, mas nós fizemos parceria com a instituição de ensino, e era um contexto, você vai se lembrar bem, ali próximo ali da pandemia, né? Nós transformamos tudo isso em álcool em gel. Que bacana. E distribuímos para vários órgãos parceiros, para a polícia, distribuímos isso em feira. A gente chegou a distribuir isso aqui em feira, em Montes Claros, álcool em gel. Então a gente tirou uma coisa que fazia mal para a saúde das pessoas, usando a criatividade para fazer o bem. Outro grande exemplo, não sei se você lembra ali, a gente fechou duas fábricas clandestinas de cigarro,
que traziam trabalhadores paraguaios. Elas eram aqui também, não? Ou era em Claro dos Poções e Grão-Mogol. Tinha umas unidades lá. A gente fechou essas fábricas, né? E tinha mais de 30 toneladas de fumo. Então era uma dificuldade. Cigarro paraguaio produzido em... Cigarro paraguaio made in Montes Claros. Então esse fumo, isso ia dar trabalho pra gente. As máquinas ia dar trabalho pra gente poder destruir. Para destruir. Nós fizemos parceria com as instituições de ensino. O fumo virou adubo. Que bacana. De compostagem para terra, que foi utilizado em diversos projetos rurais da nossa região. E as máquinas, PC, é por isso que eu te falo, a gente tem que conversar com quem é mais inteligente, com a educação, com a educação mesmo. A gente trouxe mecânicos do Instituto Federal no nosso prédio lá do depósito, porque eu via aquela máquina, eu só via uma máquina de fazer cigarro. E eles viam, não, essa máquina aqui serve para fazer cigarro, mas esse motor aqui, eu tiro esse motor, adapto e ele vai fazer ração para o campus agrário de não sei aonde. Excelente. E a gente conseguiu aproveitar todos os equipamentos em atividades finalísticas. Então ele chegava aqui naquele painel das marcas de cigarro e falou, esse painel aqui é de fazer cigarro, mas ele pode ser colocado numa aula de laboratório do curso de eletrônica. Então assim, a gente conseguiu contribuir muito e retirar esses cigarros que faziam muito mal, né? E a gente está cheio de projetos desses, né? A gente chama de destinação sustentável, que eu acho que a gente tem que promover a sustentabilidade e transformar realmente a sociedade, tentar dar uma contribuição e devolver para a sociedade aquilo que, né, que por falar em criatividade, receita interessante que outros poderiam seguir. Nós estamos com o mundo ficando cada vez mais tecnológico, muita gente trabalhando em home office, etc. E a receita saiu de um aluguel milionário para um aluguel de custo zero. Conta aí essa transformação, informa os valores se você puder. Posso informar. A gente tinha assim, o nosso prédio, né, desde 2007, ali do lado do mercado, né, nos atendeu muito bem durante anos. Quando a gente lá em 2007... Avenida Sanitária ali. Do lado do mercado. Do lado do mercado. Quando a gente começou ali naquele prédio, em 2007, eu ainda técnico, né, na época da fusão, né, trabalhei lá como técnico. Naquela época a gente tinha mais de 200 servidores no prédio da Receita Federal. Era muita gente, o atendimento era tudo presencial, não tinha esse atendimento eletrônico que a gente tem hoje. E a gente precisava de um prédio muito grande. E foi um prédio que foi construído para a Receita, o proprietário sempre atendeu muito bem as nossas expectativas, as nossas necessidades, só que a Receita foi diminuindo de tamanho. Hoje a gente tem um pouco mais, aproximadamente 40 servidores no prédio, né? Então realmente não precisávamos de um espaço daquele tamanho e tínhamos um aluguel caro, e era uma das despesas que faziam até muitos pensar em rebaixar a delegacia para a agência. O aluguel batia quanto por mês ali? Quase 50 mil reais. Né? Além disso, a gente tinha uma conta muito grande. 50 mil um pelo outro, né? Você bota aí 600 mil por ano. E fora isso, PC... Só de aluguel, 600 Só de aluguel. O ar-condicionado lá era central. O ar-condicionado lá era central. Então, isso dava uma conta de luz muito cara. Não tinha energia solar. Não tinha fotovoltaica. A gente tinha um contrato de manutenção, de limpeza, de vigilância. Então, juntando tudo na ponta do lápis, por ano, né, essa economia que a gente está fazendo agora é quase 1.200. 1.200.000. Quase 1.200.000 reais por ano. Né? Então, quando a gente fala a Receita inaugurou um prédio, muita gente fala, vai inaugurar, vai gastar dinheiro. Não, gente, a gente está inaugurando para economizar. Isso foi interessante, pensei, isso começou... Aí passou lá para o Ibituruna, onde funciona a Justiça do Trabalho, Justiça Federal do Trabalho, né? A Justiça do Trabalho, nós estamos dividindo a manutenção do prédio, a vigilância, a limpeza, né? Então foi economia para o TRT. E foi legal, pensei que isso aconteceu quando eu fui lá numa vez, numa reunião com um juiz, que eu queria aprender um pouquinho sobre PJE e o que o PJE, que é o Processo Judicial Eletrônico, poderia melhorar algumas fiscalizações da Receita Federal, como é que eu ia pegar alguns dados. Aí você viu lá aquele tanto sala vazia. Eu vi lá, comentei com o juiz, eu falei, olha, aquela ideia maluca, olha, eu acho que cabe a Receita aqui. Aí ele falou, vamos tentar. Aí eu demandei o superintendente da Receita Federal na época, lá em Belo Horizonte, ele reuniu com um desembargador do TRT em Belo Horizonte,
E a reunião foi muito melhor do que eu esperado. Foi muito profícua, deu uma sinergia, aquela sinergia boa, de pessoas boas querendo fazer o bem. E o desembargador comentou, mas lá em Valadares, a Receita tem um prédio próprio que tá grandão e nós pagando aluguel. Eu falei, PC, dessa conversa nossa aqui em Montes Claros, escalonou para Minas inteira. E hoje nós temos 6 unidades TRT Receita compartilhando imóvel. Bacana, isso já foi pro Brasil, então. Não, ainda Virou está em case, Minas. Está em Minas e por ano a gente já está economizando 4 milhões de reais, né? Em todas essas unidades. As outras, a delegacia que começou foi aqui em Montes Claros, né? Então isso nos enche de orgulho também e saber que as pessoas inspiraram na nossa ação, porque é uma grande ideia que vai economizar recursos. Felipe, o papo tá bom demais, pena que é 1 hora só, mas você é um cara legal e que vive as situações com alto astral. Qual foi a fiscalização, assim, que gerou a cena mais inusitada, aquela que não pode faltar nas histórias quando vocês conversam, faz a resenha ali, lógico, do que pode contar? Ô PC, eu posso contar um do INSS? Pode. E aí você corte se precisar cortar. Não, pode ficar à vontade, aqui PC teve uma legalize. Há muito tempo, assim, o INSS, a pessoa ia no INSS para receber um papelzinho para poder ir no banco. Um documento. E era o papel. Era esse papel que a gente não podia substituir, que a pessoa ia receber o seu benefício previdenciário no banco. E lá em Januária, como é que eu vou falar isso? O segurado não segurou. Assim, ele tinha algumas necessidades fisiológicas dele, ele não segurou, não deu tempo de chegar no banheiro. E a acompanhante dele, o primeiro papel que ela viu na frente... Defecou. Exatamente. Tem que falar isso. Daí ele defecou na calça ali... E aí não tinha papel para limpar aquela situação. O primeiro papel que ela viu, ela pegou e foi o papel de receber o benefício. Meu Deus. E assim, cara, era uma situação, assim, cara, é a subsistência dele, né? Como a gente teve que receber esse papel para poder trabalhar. Receber o papel, desculpa, né? Gente, desculpa a expressão, mas receber o papel todo cagado, né? Exatamente, para a gente poder trabalhar. Teve outra situação também no INSS também, que foi muito engraçada, isso não foi comigo, tá, gente? Mas é verídica, né? Que antigamente, pensei, isso aí já nos anos 2000, né? Eu entrei no Serviço Público em 2003, lá no 2000 era aqueles programas de computador na base DOS. Sim. E aí não tinha acentuação gráfica, né? E aí, quando uma pessoa vai no INSS para aposentar e falta documento, a gente tem que fazer eu não posso negar o benefício dela. Eu tenho que fazer uma carta de exigência. Você fala, traga sua carteira de trabalho, traga seu carnê de contribuição, que é aquelas guias, aquele carnê laranjinha, que é mais antigo, vai lembrar desse carnê laranjinha. E o colega nosso, né, assim, não escreveu de forma tão diligente, só colocou apresentar carnês, só que sem acento, que virou apresentar carnes. E o segurado entendeu que aquele era um tipo de pedido de propina. Então, no dia seguinte, ele chegou cheio de carne de sol, de picanha, achando que isso ia fazer o benefício dele sair mais rápido. Trabalhar com atendimento é muito legal. E sobre essa situação de presente... É igual cadastro único, ainda bem que eles estão chamando de CAD único agora, poderia ser pior essa abreviação. Teve uma, PC, que essa foi comigo, né? E assim, a gente cresceu no direito, né? Então aquela rigidez, não aceito presentes, né? E eu sempre atendi com o maior carinho, eu gostava de atender as pessoas, principalmente as mais humildes lá no INSS. E teve uma vez que eu atendi uma senhora, se eu não estou enganado, era lá do bairro Ciro dos Anjos, e eu atendi, acho que bem atendido, né? Ela saiu muito agradecida. No outro dia, ela voltou com um pacote de biscoito caseiro. E daí eu muito novo, assim, né? O que o povo vai achar que eu tô recebendo biscoito? Né? E ela chegou toda humilde. Com certeza não estava no limite do que pode receber. Mas naquela, né? Naquela fã, né? Ela chegou assim e falou, olha, trouxe aqui pra você. Aí eu falei, não vou receber, não vou receber. E né, nessa preocupação, pensei, o olho dela encheu de água, e os olhos dela encheu d'água, assim, ela falou assim, você vai desfazer?
Aí caiu a minha, eu falei, cara, que bobagem, né? Eu não vou receber. Aí eu tentei contornar bem a situação, eu falei, não vou receber, se não puder dividir com meus colegas aqui tomando um café. Aí eu acho que eu consegui contornar a situação, mas o atendimento é maravilhoso, né? Na Receita também tem vários casos desse aí do atendimento. É muito gratificante, assim, trabalhar É isso aí, Felipe. O Brasil precisa de servidores públicos como você, que gostam do serviço, que atendem bem a população e que fazem bem as pessoas. Foi muito bom ter você aqui. Muito obrigado. Tomara que volte mais vezes. E sempre que tiver um projeto da Receita, né, você me fala, que vai ser um prazer nós comunicarmos nos nossos canais. Eu pensei, agradeço demais o convite, muito bom, uma delícia estar aqui com você, viu? E sempre que precisar da Receita Federal e do Felipe também, a gente vai estar à disposição para poder contribuir. Obrigado, esse é o PCcast caminhando, hoje foi o 13, semana que vem é o 14. Até a próxima e não posso deixar de falar, todo mundo pergunta, PC, e essa super produção aí é o Rei Labs, né? Um agradecimento ao El Rei, entra nas redes sociais da El Rei e vê os serviços que a El Rei faz. Dani, Jonathan, Mercim, Murilo, muito obrigado, gente. Um abraço, até a próxima.